Meus queridos, nós estivemos no mês de janeiro refletindo sobre a questão do caráter, sobretudo o caráter do discípulo, trazendo alguns conceitos que são importantes para aquele cidadão, aquele homem ou mulher que queira habitar eternamente a presença do Senhor. Tivemos ali no Salmo de número 15, nosso pano de fundo para as nossas reflexões, mas trazendo sempre algumas questões que pudessem produzir em nós o desejo de fato de sermos homens e mulheres dignos de habitar eternamente na presença de Deus. Nós voltaremos ao tema caráter em outras ocasiões neste ano, mas eu quero neste mês de fevereiro convidar os irmãos para refletirmos juntos sobre a questão do chamado ou do cuidado do Senhor para com aqueles que prosseguem no ministério a partir de figuras como Moisés e Josué, por exemplo, em que Deus levanta um sucessor na pessoa de Josué para o ministério de Moisés, e a gente quer pensar um pouco com os irmãos nesta coisa da caminhada do discipulado, da vida da igreja, da vida do povo de Deus. Então, que você possa estar com seu coração receptivo para, juntamente conosco, refletir sobre este tema. E aí eu começo afirmando para os irmãos que Deus não faz improvisações. Deus não é alguém que joga dados. Deus, na verdade, não trabalha sem uma intencionalidade. O que Deus faz sempre com algum propósito, faz sempre com alguma intenção. Ele faz o que faz porque Ele sabe porque faz. Ele não é, então, de fazer apostas e de jogar dados e assim lidar com a realidade da sorte ou do azar. Da mesma forma, nós vamos encontrar no ministério de Jesus alguém que age com intencionalidade, alguém que age com propósito, alguém que sabe o que faz e pelo que faz. Jesus sabia para o que tinha sido enviado e ele foi diligente, foi fiel no desempenho da missão que Deus o Pai lhe confiara. E à luz disso eu faço uma pergunta para você. Você tem consciência hoje do seu papel no corpo de Cristo? Você consegue entender para que está no corpo de Cristo? Viktor Frankl dizia que a pessoa que tem um para quê tem sentido de vida, encontra propósito na sua vida. Se você não tem um para quê, qualquer coisa serve. Se você não tem um para quê fazer o que você faz, então você acha que aquilo que faz é significativo, mas de repente você pode estar gastando o seu tempo com coisas inúteis, você pode estar jogando o que você tem de mais precioso fora. Você sabe que as grandes empresas que investem no entretenimento, essas empresas, elas querem o que você tem de mais precioso, e o que você tem de mais precioso é o seu tempo. É isso que o Facebook quer, é isso que Netflix quer, é isso que o YouTube quer, é isso que o WhatsApp quer, ele quer o seu tempo, porque se tem o seu tempo, tem a sua atenção, se tem a sua atenção, tem a sua adoração, se tem a sua adoração, conduz você na direção que quer conduzir. Então o que você tem de mais precioso é o seu tempo. Você tem um para quê viver? Você sabe por que faz o que está fazendo? Então é importante nós pensarmos nessas questões olhando para aquilo que a Bíblia aponta à luz da história de homens que nos antecederam. E aí nós vamos ver como Moisés vai ser usado por Deus para discipular Josué e vai levantar ali um sucessor capaz de dar continuidade à missão que Deus o Pai havia lhe confiado. E aí, se a gente descobre que o que a gente está fazendo é relevante, a gente então quer deixar pessoas aptas a dar prosseguimento ao que a gente está fazendo.
E isso significa levantar sucessores que possam dar prosseguimento à obra relevante que nós estejamos realizando. Leiam comigo Números 27, de 12 a 23. Números 27, de 12 a 23, diz assim: Depois o Senhor disse a Moisés: Suba a este monte, Abarim, e veja a terra que dei aos filhos de Israel. E depois de a ter visto, você também será reunido ao seu povo, assim como aconteceu com o seu irmão Arão. Porque no deserto de Zim, quando a congregação discutia comigo, vocês foram rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos olhos do povo. São essas as águas de Meribá, de Cádiz, no deserto de Zim. Então Moisés disse ao Senhor, que o Senhor, autor e conservador de toda a vida, ponha um homem sobre esta congregação, que saia adiante deles, que entre adiante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. O Senhor disse a Moisés: chame Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe as mãos sobre ele. Apresente-o ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos, transmita-lhe as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte de sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o Senhor de acordo com o juízo do Urim. Segundo a palavra do sacerdote sairão, e segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Moisés fez como o Senhor lhe havia ordenado. Chamou Josué e o apresentou ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação. Impôs as mãos sobre ele e lhe deu as suas ordens, como o Senhor havia falado por meio de Moisés. Agora vá para Deuteronômio 34, 9. Deuteronômio 34, 9 diz: Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Moisés estava chegando ao final de um ministério longo, de 40 anos, em que Deus o havia tirado de detrás das ovelhas do deserto do seu sogro Jetro, e o havia colocado à frente do seu povo que estivera escravo lá no Egito por mais de 400 anos. Deus tira um homem do deserto, onde ele é pastor de ovelhas, e o coloca à frente de uma nação para dizer: leva esse meu povo até a terra prometida. Aquele foi o ministério de Moisés. Foi para aquele propósito que Moisés viveu. A Bíblia diz que Moisés viveu 120 anos. 80 anos foram de preparação para essa missão. O último terço da vida de Moisés foi para que ele cumprisse o propósito para o qual Deus o havia colocado neste mundo. Por 40 anos, Moisés foi preparado na corte do faraó, estudando na melhor universidade da época, tendo acesso aos maiores conhecimentos que alguém podia ter, vivendo como filho de rei no palácio. Depois ele vai para uma realidade completamente oposta, ele vai para o deserto, e ele vai viver como nômade, ele vai viver como alguém que agora está segregado do seu povo, está fugindo com medo de ser apanhado, de ser morto. Por quê? Aos 40 anos ele achou que poderia ser um libertador do seu povo, tomou as dores dos seus irmãos e acabou matando um dos egípcios, e por conta daquilo ele precisou fugir.
E por 40 anos ele viveu no deserto, sendo pastor de ovelhas. Então, ao longo de 80 anos, Deus foi forjando Moisés para ser o pastor que ele viria a ser do povo de Israel. Eu não sei qual a história da sua vida, e talvez você já tenha vivido um momento de auge, e agora você está vivendo um momento de depressão, de baixa, e você talvez esteja dizendo: Deus se esqueceu de mim. Se o seu coração é o coração de alguém que serve a Deus, Ele não se esqueceu de você. As coisas boas e ruins que acontecem aos filhos de Deus, acontecem segundo os propósitos do Senhor para algo maior. E se hoje você está no deserto, amanhã Deus pode te colocar à frente de algo relevante. José um dia saiu da presença do seu pai como filho amado, foi vendido como escravo, chegou a ser um homem de influência, da segunda figura do faraó no Egito. Mas José foi injustamente acusado e foi lançado numa prisão, e lá ele passou um tempo como prisioneiro. Mas quando ele saiu daquela prisão, Deus o colocou como primeiro-ministro, a segunda figura mais importante do Egito. E graças a José, uma geração inteira foi salva. José esteve em alta, depois esteve em baixa, e Deus o colocou no muito. A Bíblia diz que aquele que é fiel no pouco, sobre o muito o Senhor o colocará. Moisés viveu as suas experiências, e agora estava chegando ao final do seu ministério pastoral de 40 anos. Era chegada a hora de transferir a autoridade, era chegada a hora de passar o cajado. O mesmo Deus que o havia levantado, que o havia tirado do deserto, é o mesmo Deus que agora diz: Moisés, chegou a hora de você deixar a terra dos vivos, chegou a hora de você ser recolhido ao lugar que o seu irmão Arão já foi recolhido. A sua voz não será mais ouvida sobre a terra, fica a sua influência, fica o que você plantou, fica a semente que você lançou, mas chegou a hora de encerrar essa fase da sua vida na terra. E aí o Senhor ordena a Moisés para subir até a presença dele ao monte Abarim, e dali Moisés deveria contemplar a terra para a qual ele havia conduzido o povo por 40 anos. Mas o Senhor diz: mas você não vai entrar na terra. Você trabalhou para chegar até aqui, você trabalhou para trazer esse povo até aqui, mas você não vai entrar na terra, porque lá atrás você não me obedeceu como eu queria. Por mais servo que sejamos do Senhor, os nossos atos de rebeldia não passam desapercebidos diante de Deus. Por mais que o nosso coração seja diligente em servir a Deus, Deus não ignora aquilo que fazemos de errado. Todo erro tem suas consequências, e todo erro colhe um preço. Deus é injusto? Não. E Ele faz isso por justiça. Moisés perdeu a plenitude da presença de Deus? Não. A Bíblia é tão extraordinária com Moisés que diz que ninguém nunca mais levantou-se um profeta como Moisés. A Bíblia não fala da morte de Moisés, não sabemos se ele foi trasladado, se Deus o levou. O fato é que não tem conhecimento de que Moisés fechou os olhos para a morte como tanta gente. Enoque, por exemplo, foi transportado. O fato é que chegou o final da sua história neste mundo, e ele foi recolhido à presença do Senhor. Mas ele pagou o preço por aquele erro que ele cometeu. Você pode ser um servo de Deus fiel, dedicado, mas se você falha na caminhada com Deus, as consequências vêm. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas Davi pisou na bola, Davi errou, e porque ele errou, a família dele colheu uma consequência muito grande, e ele próprio dos seus erros. Deus não deixa passar impune atitudes, comportamentos de rebeldia ou do erro dos seus filhos.
Moisés sobe, contempla a terra, mas não entra nela. E agora ele tem que passar o cajado para o seu sucessor. Se fosse um roteiro de Hollywood, escrito por Spielberg, as pessoas ficariam frustradas com aquele final, porque a expectativa era que o grande herói entrasse na terra, colocasse o pé na terra e dissesse: eu conquistei. Mas não é assim que termina a história. Então, nós não estamos diante de uma ficção. Nós não estamos diante de um Deus que cria super-heróis. Nós não estamos diante de um Deus que alimenta fantasias do ser humano. Nós estamos diante de um Deus que lida com a realidade das pessoas de carne e osso, e Ele nos trata como servos que devem obedecê-lo até o final. Quem for fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Deus espera a fidelidade dos seus servos, não por um tempo das suas vidas, mas fidelidade o tempo todo. Deus não trata as pessoas como super-heróis, onde o mundo de faz de conta é criado no universo da fantasia, por diversão, por entretenimento, por finalidade comercial, por elemento de dominação ideológica ou cultural. Deus não faz isso. O cinema, sim. As obras de ficção, sim. Mas a Bíblia não é um livro de ficção. Deus não escreve a história com a intenção de divertir espectadores ávidos por aventura. Ainda que a Bíblia esteja repleta de aventuras verídicas, muito mais sensacionais do que muitos livros de ficção. Mas não é essa a intenção do Senhor, de divertir, de entreter as pessoas. Quando Moisés sobe ao monte e ouve de Deus a razão por que ele estaria sendo recolhido, ele não reclama, ele não implora, ele não lamenta, ele não fica: tenha misericórdia de mim, Senhor. Não, ele aceita as consequências do que fizera, quando, em lugar de ordenar a rocha para jorrar água, ele, furioso com o povo, feriu a rocha. E ali diante do povo fica parecendo que a glória é de Moisés e não de Deus. O Deus que deveria ser exaltado e santificado diante do povo não é, porque o seu servo agiu por impulso, e num ato de impulso, Deus usou de misericórdia, liberou a água, mas parece que a glória não foi para o Senhor. Deus não divide a sua glória e não divide a sua honra com ninguém. Ele é o Senhor, ponto final. Ele é o Senhor. Diante daquela situação, qual é a atitude adotada por Moisés? Primeiro, Moisés reconhece que Deus é o autor e conservador da vida. Em outras palavras, Moisés está dizendo: minha vida está em tuas mãos, faça-se comigo o que parecer bem ao Senhor. Número 27:16. Ele pede a Deus que levante um sucessor apto para estar à frente do povo, ou seja, alguém que tenha competência para liderar aquele povo. Ainda no verso 16, ele se importa com o rebanho para que não fique à deriva, sem comando, ovelha sem pastor. A preocupação de Moisés era que Deus colocasse alguém para conduzir o seu povo. E a Bíblia diz que Deus ouve o pedido de Moisés, porque Deus ordena a Moisés a comissionar aquele que for o seu discípulo por 40 anos, Josué. Josué provavelmente era, juntamente com Caleb, as duas únicas pessoas que haviam sobrevivido daqueles 70 que no deserto fora separado como equipe para ajudar Moisés na travessia. Daqueles 70, somente Caleb e Josué entraram na terra. O sucessor de Moisés não seria qualquer pessoa, seria alguém forjado por ele ao longo de 40 anos. Durante todo aquele tempo, Josué serviu humildemente como auxiliar de Moisés. Foram anos de lealdade, tanto ao Senhor como ao mentor. Enquanto caminhavam juntos, Josué aprendeu de Moisés a desenvolver uma liderança eficaz. Finalmente, quando chegou a hora
de ele assumir o lugar do seu líder, Deus ordena pessoalmente a Josué que liderasse o povo à terra prometida, e o papel de Moisés foi confirmar aquele que Deus havia escolhido diante do povo, diante do sacerdote, recebendo a bênção espiritual, recebendo a bênção, a confirmação do povo. Esse foi o papel conferido a Moisés, de ratificar, de confirmar. Quem escolhe sempre é o Senhor. Quem escolhe sempre é Deus. Não somos nós que escolhemos, mas é Deus quem escolhe. E aqui nós aprendemos, meus irmãos, algumas lições preciosas sobre sucessão. Primeiro, plantar, abrindo caminho para o discípulo e sendo modelo de um estilo de vida autêntico. Eu estou falando nessa noite para uma igreja que tem vários líderes de grupo de discipulado. Eu estou falando para uma igreja que tem várias pessoas que estão forjando outras vidas a partir de si mesmas, a partir dos seus exemplos, a partir das suas posturas, das suas atitudes, das suas falas. Aqueles a quem vocês estão discipulando olham para vocês como referência para desenvolver um padrão de santidade, para desenvolver um padrão de relacionamento com Deus, para desenvolver um padrão de compromisso com a palavra. A Bíblia nos diz que o discípulo não é maior do que o Senhor. Então o Senhor usa cada um de nós como referência. Se Paulo podia dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo, cabe a mim dizer a vocês, sejam meus imitadores como eu tento ser um imitador de Cristo. Da mesma forma, cabe àquele que você está discipulando você dizer para ele, seja o imitador da minha vida como eu sou de Cristo. Plantar, abrir caminho para o discípulo, sendo um modelo de vida autêntica. Regar é o outro aprendizado, providenciando condições e nutrientes saudáveis que levam à maturidade. É aí que vem a oração, é aí que vem a devocional, é aí que vem a palavra. Nutrimos uns aos outros, na medida que nós nos nutrimos. Alimentamos uns aos outros, na medida que nós nos alimentamos. Consolamos uns aos outros, na medida que somos consolados pelo Senhor e pela palavra dele. Regar é uma outra atribuição dentro de um processo de sucessão. Frutificar significa delegar ao discípulo o serviço, significa não centralizar, significa não fazer tudo sozinho. Achar que toda a condução, todo o trabalho, toda atitude é você que tem que fazer. É preciso frutificar, é preciso confiar à pessoa que ela possa reproduzir aquilo que você está fazendo com ela. Então, pelo menos esses 3 elementos precisam estar claros em nossas mentes: plantar, regar, frutificar para a glória de Deus. E aí algumas reflexões. Primeiro, nós precisamos entender que somos transitórios. Todos nós passamos. Todos nós passamos. Somos transitórios. Hoje, exatamente hoje, eu completo 23 anos como pastor desta igreja. Se eu olho para 23 anos atrás, eu digo para vocês que tem poucas pessoas que começaram comigo hoje nesta igreja há 23 anos. Nesses 23 anos, quantas pessoas que Deus acrescentou, que foi trazendo, que foi renovando, que foi modificando? Todos nós somos transitórios. Nós passamos. O meu tempo vai passar, assim como o seu tempo vai passar. E nós precisamos fazer com que o nosso tempo passe de tal forma que trabalhemos com eficiência tal que aqueles que virão depois de nós façam melhor do que nós. Precisamos trabalhar com eficiência tal para que deixemos um legado de alguém que diga, vale a pena aperfeiçoar, prosseguir e melhorar aquilo que nos foi legado. Nós passamos. Precisamos aceitar nossa condição de servos. Quem deve brilhar não somos nós, mas sim o Senhor.
Quem brilha não é o servo, quem brilha é o Senhor do servo. Em terceiro lugar, Deus não está moldando o nosso caráter para que sejamos super-heróis. Ele nos chama para que sejamos operários em missão. E aí vem uma pergunta para a sua reflexão: como você se sente no reino de Deus? Você se sente um voluntário? Ou você se sente alguém que está em missão? E aqui eu diria que há uma diferença entre ser voluntário e alguém que está em missão. Ser voluntário significa alguém que é senhor da sua ação. Eu faço aquilo que eu quero, como eu quero, quando eu quero. Eu sou voluntário, então meu compromisso com isso que eu sou voluntário depende mais de mim do que dos outros. O voluntário tem um certo nível de compromisso, mas não tanto quanto aquele que entende que está em missão. Aquele que entende que está em missão, ele entende que foi chamado, ele entende que foi escolhido para aquilo, e a ele é dado um privilégio de estar servindo aquele que o chamou, que o vocacionou. Então eu pergunto a você: você se sente na igreja um voluntário ou um chamado para servir ao Senhor? Se até hoje a sua cabeça é de voluntário, então vira essa chave. Pare de se perceber como um voluntário. Perceba-se como alguém que foi salvo, que foi chamado para estar em missão neste mundo. E a sua missão não termina até que Jesus volte ou até que nós sejamos arrebatados. Nós estamos em missão. E essa consciência precisa estar presente em nós. O voluntário é senhor das suas ações. O missionário não, ele obedece, ele tem consciência de vocação. Ele foi escolhido pelo Senhor. João 15,16 diz: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome eu lhes conceda. Ao longo destes 23 anos de atividade pastoral à frente da igreja, quantas pessoas eu devo ter desapontado? Quantas pessoas se frustraram comigo? Ao longo dos quase 35 anos de ministério, desde que Deus me chamou aos 19 anos de idade, naquela pequena cidade no interior da Bahia, e me deu o entendimento que a minha vida deveria ser voltada para servir o povo de Deus. E agora, chegando a 35 anos de caminhada pastoral, quantas pessoas eu desapontei ao longo do caminho? Confesso aos irmãos que eu não tenho consciência de quantos, mas certamente muitos foram desapontados, porque muitos perceberam que o ser humano que está à frente do povo de Deus não é um ser humano perfeito. Moisés não entrou na terra porque ele não era um ser perfeito, mas Moisés foi fiel até o fim. E mesmo com as minhas imperfeições, eu quero ser fiel ao meu Deus até o fim. Ainda que eu venha desapontar ou decepcionar pessoas, ou venha em algum momento desapontar ou decepcionar o meu Deus, mas eu quero ser fiel até o fim. Nossa consciência precisa ser de alguém que busque ser fiel ao Senhor, ainda que sejamos incompreendidos ou mesmo sejamos instrumento de decepção de alguns. Moisés foi um líder, meus irmãos, como dissemos, como nunca mais se levantou sobre a face da terra. Mas Moisés não foi perfeito. Na hora de Moisés sair de cena, lá estava Josué, seu fiel discípulo. E assim como Josué, nós precisamos ser fiéis no pouco, para que Deus nos coloque sobre o muito. O período da preparação de cada um de nós pode nos parecer estar demorando. Não importa, o importante é ser fiel e aprovado por Deus. Quantas vezes eu me angustiei por desejar ver uma igreja de discipuladores aptos a discipular novas pessoas. Quantas vezes eu me angustiei
desejando ver gente apaixonada por Jesus e apaixonada por pessoas perdidas por quem Jesus deu a sua vida, capaz de pagar um alto preço pela salvação de pessoas. Deus tem o seu tempo para cada um de nós. 1 Pedro 3,15 diz: santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Nós tivemos na manhã de ontem, sábado, um café da manhã aqui, em que nós reunimos todos aqueles que estão nos nossos PGDs, pequenos grupos discipuladores, primeira, segunda e terceira geração. Foi um momento muito especial, um momento de ouvir prestação de contas de cada grupo, de ouvir desafios, de ser tocado pelo Senhor para avançar para novos alvos. E aí eu quero colocar diante dos irmãos alguns desses desafios pelos quais devemos orar, para que a igreja, mobilizando outras pessoas, possam chegar lá. Primeiro, revitalizar a congregação batista do Guarapes, a ponto de transformar aquela congregação em uma igreja, deslocando para aquele bairro alguns dos nossos grupos, para que num dia e num horário da semana, com irmãos de lá, possam levar a palavra de Deus aos moradores daquela comunidade, e as pessoas venham entender quem é Jesus, venham responder com a fé, com compromisso, e aquela congregação possa ter autonomia para caminhar com a igreja. Precisamos fazer isso. Segundo, preparar algumas pessoas dentre aquelas que já estão atuando dentro da própria igreja, dentro dos próprios irmãos que estão sendo discipulados, para chegarem junto das famílias e dos alunos da nossa ONG, num cuidado mais próximo, que permita com que essas pessoas sintam o acolhimento, sintam a atenção, e pessoas que oram por elas e que se importam com elas. Terceiro lugar, orar para que Deus levante famílias em alguns dos condomínios em que a gente tenha dificuldade de ter acesso, para que nesses condomínios nós possamos ter irmãos que vão lá fazer estudos bíblicos, levando a palavra, e essas pessoas venham a conhecer o Evangelho também. Precisamos chegar a essas comunidades. Em quarto lugar, orar para que Deus levante no meio da igreja pessoas com essa disposição, com essa ousadia, intrepidez, autoridade do Espírito, para alcançar o público universitário, e futuramente nós pudermos colocar uma igreja que alcance as universidades da cidade, naquele eixo ali que envolve a Roberto Freire, Mirassol, Cidade Verde, que alcance ali o FRN, FASEX, o UNP, Estácio. São comunidades formadoras de opinião, e nós precisamos ter gente que acredita no reino de Deus, como reino que está sendo implantado na terra como é no céu, para que chegue ao coração desse público também, que tem sido muitas vezes cativado pelas trevas, e muitas vezes não dão ouvidos à voz do Senhor. É preciso ter gente lavada pelo sangue do Cordeiro, que possa chegar a esses públicos. São desafios, e para que nós cheguemos lá, nós precisamos resgatar a nossa visão missionária. Precisamos resgatar a nossa visão de plantação de igrejas. Precisamos acreditar que o Evangelho nos alcança não para o conforto de um encontro semanal e a comunhão dos irmãos, mas nos alcança para que alcancemos outros para o reino de Deus. Como eu disse, meus irmãos, deste púlpito, no primeiro domingo deste ano, nós precisamos investir no resgate da nossa visão missionária como igreja, para avançar para esses alvos. E aí nós precisamos pelo menos desenvolver 3 ações muito práticas. Fortalecer a igreja no aspecto devocional, fortalecer a igreja no aspecto da oração, fortalecer a igreja na vida com Deus, no relacionamento com a palavra de Deus. Precisamos de pessoas que acreditem e que busquem esse fortalecimento espiritual. Precisamos aprofundar nosso compromisso com o discipulado, consolidando nossos PGDs. O grupo não está dando certo, as pessoas não querem, mas você quer, comece um novo grupo. Vamos caminhar com quem quer.
Se tem alguém que está com você que não quer, não vamos deixar que essas pessoas esgotem a sua energia, mas concentre-se em alcançar aqueles que querem. E assim nós vamos avançar, consolidar os pequenos grupos, fazendo uso da Bíblia do discipulado. Terceiro, abrir novas frentes de atuação missionária, levando o nosso povo a praticar o que está aprendendo nos PGDs, pequeno grupo discipulador, para o conceito de PGM, pequeno grupo multiplicador, usando uma ferramenta simples, acessível, como por exemplo o Manancial, que já traz devocionais na semana, traz um estudo em que você pode conduzir ali uma reunião com grande aproveitamento. E aí alguém perguntou, ontem eu falei aqui na nossa reunião sobre PGM e PGD, e alguém percebeu isso e me perguntou no privado, qual a diferença de PGM e PGD? PGM é o pequeno grupo multiplicador. A ênfase desse grupo é o evangelismo, é o relacionamento, é o crescimento, ele visa a multiplicação. Já o PGD é o pequeno grupo discipulador, é a ênfase na maturidade, na consolidação espiritual, na capacitação, na formação de lideranças. Nos PGDs nós treinamos pessoas para que elas venham ser líderes dos PGMs. Então nós precisamos trabalhar as duas frentes, que é capacitar, de certa forma, o nosso PGD substitui aquilo que no conceito da igreja multiplicadora se chama de escola de líderes. Então dentro do PGD nós estamos treinando novos líderes. E no PGM nós haveremos de crescer e avançar, e aí no PGM há espaço para incluir pessoas que hoje não estão nos grupos discipuladores, porque no PGM há um espaço aberto para as pessoas irem, participarem, e há uma maior flexibilidade. Então nós precisamos avançar nessas frentes. É chegada a hora, meus irmãos, de levantar novos Josués entre nós. Chame Josué, diz o texto, filho de Num, homem que há o Espírito, impõe as mãos sobre ele, transfira-lhe a autoridade espiritual, apresente ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos transmita-lhe as ordens. Se Josué era líder político, Eleazar era líder espiritual, e o líder político é submisso ao líder espiritual. Eleazar é o sacerdote, Josué é aquele que vai fazer a gestão política do povo. Então ele se submete à autoridade divina. Temos então essa informação. Apresente ao sacerdote Eleazar e a toda a congregação, e à vista de todos transmita-lhe as suas ordens. Ponha sobre ele uma parte da sua autoridade, para que toda a congregação dos filhos de Israel obedeça a ele. Por que uma parte da autoridade? Porque muito provavelmente depois desse momento Josué foi assumindo, Moisés ainda ficou em ação ali, mas Moisés foi recuando para que Josué fosse assumindo e fosse fazendo a transição completa da liderança. Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, diz o texto, verso 21, o sacerdote, o qual por ele consultará o Senhor de acordo com o juízo do Urim. Segundo a palavra do sacerdote sairão, e segundo a sua palavra entrarão ele e todos os filhos de Israel com ele, e toda a congregação. Vejam, revestidos da autoridade do Espírito Santo, é chegado o tempo de levantar, de levar o nosso povo à conquista dos territórios, mediante aquela transformação de vida que somente o Evangelho de Jesus Cristo pode fazer. E aí, meu irmão, você é parte disso, você é parte dessa transformação. Para isso nós precisamos de discípulos, homens e mulheres confirmados e aprovados pelo Senhor para realizar a obra que foi confiada aos santos. Me lembro aqui agora que uma mãe trouxe uma questão interessante, que uma criança levantou para ela e que às vezes os adultos não pensam nisso. Uma criança que está aqui entre nós chegou para a mãe e disse: por que Deus não usa os anjos como youtubers? Porque se eles pudessem desempenhar esse papel, muita gente poderia crer em Jesus. E as pessoas poderiam então mais cedo se converter ao Senhor. Uma criança
de quantos? 7, 8, 9 anos de idade, consegue ter essa perspicácia. E quantos adultos não conseguem perceber a urgência que é pregar o Evangelho? E aí eu fui explicar para ela que, na realidade, Deus coloca os seus filhos numa condição mais privilegiada do que os anjos. Porque os anjos estão a serviço dos filhos de Deus. E nós, como filhos de Deus, somos chamados hoje para fazer aquilo que Deus não delegou aos anjos. Então, se alguém tem que ser um youtuber que leva o Evangelho, somos nós, é você, sou eu. É você que tem que estudar, aprender, ir para a palavra, viver experiência com Deus para dizer para as pessoas: venham, porque eu estou vendo, estou experimentando e está fazendo diferença na minha vida. O grande anjo que veio e proclamou essa mensagem foi crucificado. Então, Jesus nos confia a tarefa e a missão de levar a palavra. Pelo sacrifício de Jesus na cruz, meus irmãos, nós fomos reconciliados com Deus para o ministério da reconciliação. Deste modo, aquele que está longe do Senhor pode se aproximar mediante o arrependimento dos seus pecados, tendo o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro, como aquele que lhe purifica de todo o pecado e que lhe justifica para uma nova vida de santidade, uma vida de serviço para a glória de Deus. Queremos que você se junte a nós. Vamos juntos ser os Josués dessa geração. Vamos juntos ser aqueles a quem o Senhor delega autoridade, confia a continuidade na missão, e vamos juntos levar outras pessoas a chegarem à terra prometida, que é o tabernáculo santo do Senhor. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos ensine a ser confirmados como discípulos dele, confirmando outros discípulos para o reino de Deus. Amém? Pai, eu quero dar graças ao Senhor. A tua palavra é viva e ela nos instrui, ó Deus, ela nos desafia, ela nos leva a sair da nossa zona de conforto, ela nos inquieta. Ó Deus, que o teu Espírito esteja agindo nesse lugar, levando pessoas a saírem daqui nesta noite desejosas de uma caminhada de santidade, desejosas de se entregar inteiramente às tuas mãos, desejosas de fazer diferença neste mundo, e que tenhamos pessoas que cada vez mais queiram ver, ó Deus, o teu reino sendo estabelecido na terra, como acontece nos céus. E para isso, que nós possamos rever conceitos, valores, possamos voltar ao primeiro amor, possamos, ó Deus, nos arrepender e ser instrumentos vivos da glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus eu te peço que nesta noite haja libertação de vidas nesse lugar, para a glória do Senhor. Amém e amém.